E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christian. Hoje eu vou trazer para vocês resumão sobre as três principais empresas do setor de celulose e papel. Papel e embalagens. E antes que vocês me perguntem sobre o que é esse símbolo, eu sou psicólogo, além de investidor. Eu iniciei a minha jornada lá em 2022, já fazem mais de 2 anos, e atualmente eu já atingi os R$ 100 mil investidos aqui na Bolsa de Valores. Por eu estar trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês, eu os convido a se inscrever aqui no canal para contribuir com a minha jornada. Bora crescer essa família cada vez mais? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. E agora vamos falar sobre Irani, Clabin e Suzano. Talvez você já tenha ouvido falar sobre celulose, mas afinal de contas, o que é a celulose? A celulose ela é usada em várias coisas do nosso dia a dia, como, por exemplo, em diversos tipos de papel, fraldas descartáveis, tecidos, papel higiênico, absorventes, enchimentos de comprimidos, emulsionantes, espessantes, estabilizantes de alimentos industrializados, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção e muitas outras coisas. A celulose é um dos componentes principais das paredes celulares das plantas e ela pode ser extraída de diversos vegetais. Mas as empresas normalmente utilizam o pinus e o eucalipto, que são árvores que crescem muito, principalmente o eucalipto, ele cresce muito rápido. O pinus ele tem um crescimento um pouco mais lento. E essa é uma das vantagens desse setor, poder extrair celulose de florestas plantadas. Não é necessário desmatar florestas nativas para extrair a celulose. E como o eucalipto ele cresce, ele se desenvolve muito rápido, em 6, 7, 8 anos você já tem uma planta gigantesca, dependendo da variedade. Então isso é uma das vantagens competitivas dessas empresas. Elas compram as áreas de terra, elas têm as suas próprias florestas e conforme elas vão tendo a extração dessas árvores, elas já logo em seguida, elas já entram com um novo ciclo de plantio, ou seja, a partir de um certo ponto que você tem uma quantidade de área de terras, você consegue fazer sempre esse, digamos assim, é um círculo. Hoje você está derrubando nessa região, termina, você planta, até você fazer todo o ciclo da matéria-prima que você já tem, as novas florestas elas já estão grandes para você poder continuar extraindo, ou seja, é uma economia circular, digamos assim, que você vai ter florestas para sempre, praticamente. Para esse ano existe uma expectativa de crescimento de até 1,2% de alta no pior cenário e 5% de alta nas vendas do setor de papel e embalagem. E o setor ele começou a crescer novamente após 2 anos de queda. Esse setor ele também está totalmente relacionado com o desempenho econômico. Além de existir uma certa modificação cultural que estamos fazendo aí, tirando o uso do plástico e iniciando o uso do papelão, ou seja, vai crescer cada vez mais, vai crescer o uso do papelão, das embalagens de papel. A tendência é que talvez 15 ou 20 anos o uso de plástico praticamente ele vai ser muito pequeno. Ou seja, nesse nicho temos uma expectativa de crescimento constante pelos próximos anos. Vai ser os próximos anos tende a ser uma expansão gradativa deste mercado de papel e embalagens. Porém, também é bastante impactado se as pessoas comprar menos, vai ter menos saída de embalagens, de papel. Então, é um setor que também ele é muito influenciado dependendo da situação econômica de cada país. Como aqui boa parte dessas embalagens fica no nosso país, as empresas elas vão ter queda nas vendas, vai ter uma redução de repente do valor pago por tonelada de papel. Tudo isso pode acontecer. Como foi destacado aqui, e já é visível no varejo essa alteração da substituição do plástico por papelão. E a tendência é que isso vá crescer cada ano. E olha só que interessante, inclusive o fato de termos mais pessoas solteiras faz com que o setor de embalagens venda mais. Afinal de contas, é necessário mais embalagens, mais porções individuais, a fim de minimizar os restos e as sobras.
Outro ponto destacado é que as pessoas elas estão mais atentas à saúde e querem consumir mais alimentos saudáveis, como vegetais, e é um setor que as embalagens vão ter que também se adaptar. Além do e-commerce, que ficou muito forte a partir da Covid-19, cresceu muito as vendas online. Era um setor que vinha crescendo, já vinha tendo um crescimento. Os lockdowns eles acabaram meio que forçando as pessoas a consumirem online. E o nosso país ele também tem um destaque muito importante que é muito fácil de produzir a madeira para a extração da celulose, do papel e das embalagens. Isso facilita muito. Então, até nesse ponto a gente tem, não é à toa que Suzano é uma das principais exportadoras de celulose. Daqui a alguns dias, Suzano vai estar trazendo os seus resultados. Vamos ficar atento. Temos uma expectativa positiva no mercado. Afinal de contas, Suzano conseguiu aumentar o valor da venda de celulose para o exterior, aumentos significativos nos últimos meses, e isto pode representar uma melhora nos resultados de Suzano. A Suzano ela está focando em comprar outras empresas. Ela tentou comprar International Paper, mas não deu certo. Então eles já estão buscando talvez outros negócios um pouco menores para comprar. Sendo que recentemente a Suzano começou a operação do Projeto Cerado, a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, que atingirá uma produção anual de 2,55 milhões de toneladas. E isso vai fazer com que a empresa aumente a sua capacidade em mais de 20%, expandindo aí para 13,5 milhões de toneladas de celulose ao ano. É muita coisa. Também comprou duas instalações industriais da Pactiv Evergreen por 110 milhões de dólares. Esse é um negócio um pouquinho menor. E assim ela começa a aumentar sua capacidade de produção de papelão. A Suzano ainda produz muita celulose. Ela está muito exposta à celulose. E isso é um foco da empresa em expandir um pouco o setor de papel e embalagem. Possivelmente, se ela vier com um bom resultado, ela tenderá a atingir esses patamares aqui. Mas se ela chegar novamente a esses patamares aqui, chegou em junho deste ano, ela chegou a bons preços aqui. Temos alguns suportes em 43, 39, pouco abaixo aqui em 36. Um suporte muito forte aqui em R$ 33. Se chegar aqui, chegar até esses patamares, ótimos preços. Mas raramente, dificilmente ela vai chegar nesses preços. Ela deu boas oportunidades aqui em 28 de abril, em maio do ano passado, chegou a 36. Quem comprou nesses patamares aqui está lucrando 29%. Muito bom. Quem comprou aqui, 41%. Então percebam a importância de você poder comprar em boas regiões de preço. E na nossa bolsa a gente sempre vai ter bons pontos de entrada. Principalmente, olhem a volatilidade que Suzano tem. Uma ótima volatilidade. Momentos que ela está lá em cima, em outros momentos ela está caindo muito. O mercado já chegou a pagar aí R$ 73 na empresa. Isso em 2021. E foi o momento onde ela teve a explosão de vendas, né, devido à pandemia. A Klabin vai anunciar amanhã o seu resultado do segundo trimestre de 2024. O mercado está ansioso, muita gente na expectativa desses resultados. É muito legal poder acompanhar os resultados das empresas. Afinal de contas, Klabin tem bons pontos de entrada nos R$ 20, R$19,72, R$18,21 e alguns pontos um pouco mais distantes aqui, mas dificilmente ela retorna a esses patamares. E, gente, para quem não sabe, essas linhas são suportes e resistências que temos nos gráficos. Percebam a semelhança aqui. O preço chegou nesse patamar e ele não conseguiu subir. Por quê? Porque tem muita gente que vende nesse patamar aqui. Quando chegou novamente, muita gente vendeu. Chegou novamente, muita gente vendeu. Então, quando chegar aqui a 23, 22,70, muita gente vai vender também. Agora, se o mercado estiver animado, as cotações vão continuar subindo. Agora, se existir uma certa desconfiança do mercado, queda dos lucros, margens menores,
as cotações tendem a cair. E o que acontece? Quando elas chegam nessas regiões onde tá essas linhas que eu coloquei aqui, por exemplo aqui, quando chegar a R$ 18, muita gente vai estar posicionado para comprar. Por isso que o gráfico, ele tem memória, as pessoas têm memória. O gráfico é feito de pessoas. São pessoas que estão por trás dessas velas aqui, desses candles. Ou seja, a gente tem que ficar posicionado nessas regiões. A cotação segue lucro. Na quarta-feira, a Irani vai publicar os seus resultados. O mercado também está ansioso, eu estou ansioso para saber qual vai ser o resultado de Irani. Ela chegando nesses pontos de 8,20, percebam o que aconteceu aqui. Um suporte aqui em março, onde as cotações não conseguiram romper, e olha o que aconteceu agora em junho. Se aproximou, pressão compradora. Isso acontece porque tem muita gente posicionada nesses locais. Eles consideram, a maioria dos investidores consideram que nesses patamares de preço hoje Irani está muito barata e eles acabam comprando. Então, novamente, se cair aqui, é possível que muita gente vai comprar. Agora, dependendo do resultado de Irani, pode ser que ela rompa esse suporte. Então, é preciso ficar atento a isso. Se o resultado dela vir positivo e ela chegar a tocar aqui, muita gente vai comprar. Muita gente vai estar adquirindo as ações de Irani. Agora, se cair para 7,30, se cair para 7,70, 7,32, eu imagino o quanto de compra que vai ter nessas regiões de preço. Imagine se cair para 6,60. Meu Deus. Muita gente vai estar comprando nesses patamares de preço aqui. Por isso que é sempre importante ficar atento aos resultados das empresas também. E aqui no canal eu trago isso para vocês assim que for possível, assim que sair os resultados, eu vou estar trazendo, a gente vai estar analisando o relatório de resultados do segundo TRI. Então, se você não quer perder essas informações, se inscreva aqui no canal, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu faço questão de responder todo mundo para estar trazendo o melhor conteúdo para vocês. O investidor 10 ele possui uma ferramenta de comparação de ações. Então a gente pode analisar diversos indicadores fundamentalistas, mas não é porque a Irani talvez vai se destacar nos indicadores, não quer dizer que ela seja a melhor empresa. Afinal de contas, a Irani ela é uma small cap. O que isso quer dizer? Ela ainda tem um valor de mercado muito pequeno. Se eu não me engano, é 2 bilhões. Então ela é muito pequena em comparação com Suzano e com Klabin. Então por isso que talvez ela está tendo melhores indicadores fundamentalistas, porque ela está crescendo mais nos últimos anos. Digamos assim, ela está tendo essa vantagem. Só que é importante destacar que ela também possui mais risco. Afinal de contas, ela ainda é muito pequena em comparação com a Klabin e com a Suzano. Então fiquem atentos se vocês, mas essa empresa ela ficou melhor em quase todos os quesitos fundamentalistas, vou investir nela. Calma lá, nem sempre é assim que você deve fazer. Sempre estude o setor, avalie como é que está a situação antes de investir. Quanto ao preço-lucro, Irani está ficando à frente de Suzano, mas Suzano também está com um bom preço-lucro. Esse indicador ele demonstra que você está disposto a pagar R$ 6,14 para cada R$ 1 de lucro que a Irani produz no seu exercício fiscal de um ano. Ou seja, aqui você está disposto a pagar R$ 7,45 e aqui R$ 13,40 para cada R$ 1 de lucro de Klabin. Quanto ao dividend yield, também Irani está se destacando. Ela vem tendo uma boa política de pagamento de dividendos e ainda assim ela está conseguindo investir no seu crescimento. Isso é bem interessante. Ela está conseguindo fazer as duas coisas. Outro indicador que eu gosto muito de analisar é a margem líquida. E vocês podem ver que nesse caso Suzano ela tem ganhado de Irani, mas ambas possuem uma boa margem líquida. Klabin fica um pouquinho baixo, o ideal é que fosse pelo menos uns 15% de margem líquida, mas ainda assim Klabin está num bom patamar também. A margem EBITDA também é importante analisar.
ela mede os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Boas margens deste lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Outro indicador que eu gosto de analisar também é o dívida líquida sobre o EBITDA. Como vocês podem ver, a Irani está um pouco menos de dívida. Sua dívida líquida está em 0,77, enquanto que Suzano em 1,35 e Klabin em 1,91. Não é à toa que Irani pretende investir ainda mais. Klabin, ela também passa por um ciclo de investimentos e a Suzano já anunciou que vai fazer novos investimentos. Ambas as empresas estão com muita sede ao pote e estão investindo bastante, já que é um mercado bem promissor para os próximos anos. Outro indicador que eu adoro analisar é o ROI. O ROI, ele mede o retorno sobre o patrimônio líquido. E ambas, elas têm um bom retorno sobre o seu patrimônio. Novamente, Irani se destacando. Outra coisa importante para se analisar: crescimento de receitas dos últimos 5 anos. Esse indicador, ele pega os últimos 4 trimestres e analisa o quanto que a empresa cresceu em comparação com 5 anos atrás. É importante sempre estar positivo esse crescimento de receitas, indica que a empresa... Porque os lucros vão vir da onde? Os lucros vão vir das receitas. Então, se a empresa cresce receitas, ela vai poder crescer os seus lucros. Agora, se ela está perdendo receita, é porque tem alguma coisa de errado. Então, é sempre importante analisar tanto o crescimento de receitas. Aqui não está aparecendo o crescimento dos lucros, mas vocês podem analisar que da Klabin está aparecendo 23,41% a mais de lucro. Isso é extremamente importante. Não adianta só ela também criar receitas, mas ela não conseguir converter isso em lucro. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual dessas ações vocês possuem em carteira e qual delas vocês acham a melhor para investir? É melhor ter a solidez de Klabin e Suzano ou arriscar em Irani? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. O meu muito obrigado a cada um que ficou até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima.